Há um instante de silêncio antes de qualquer criação. Nesse intervalo, a mente repousa e a vida escuta. Tudo o que virá ao mundo começa aqui, num sopro de atenção que desperta o invisível. As palavras são sementes desse silêncio. Cada som que pronunciamos cai no solo da consciência e, cedo ou tarde, germina em forma de experiência. Por isso, falo com cuidado, porque aprendi que o que digo a mim mesmo se torna caminho. Houve um tempo em que eu repetia frases de carência, achando que eram apenas pensamentos passageiros, mas percebi que toda vez que dizia "não posso", abria uma pequena rachadura na ponte entre o desejo e a realização. A palavra era leve, mas o eco era pesado. Comecei então a observar, a escutar o modo como me dirigia à vida, ao trabalho, ao valor das coisas, ao valor de mim. E descobri que a energia que chamamos de prosperidade reconhece o tom, não a súplica. Ela se aproxima de quem fala com presença, de quem agradece antes de pedir. Há um som interno que a vida, entende, não vem da garganta, mas do centro do peito. Quando digo "eu mereço o que me sustenta", esse som se expande, toca o espaço ao redor e volta em forma de oportunidades. A cada dia percebo mais nitidamente. O universo responde ao que é dito com convicção, mas também ao que é sentido com verdade. A palavra sozinha é vento. A palavra sentida é vibração que organiza o mundo. Fecho os olhos e recordo vezes em que algo fluiu apenas porque falei com serenidade. Não foi magia, foi coerência. A energia seguiu a direção da atenção. Agora, quando acordo, pronuncio com calma. Hoje recebo o que preciso e ofereço o meu melhor. E repito, como quem rega uma planta, sabendo que cada frase é um gesto de cuidado. Percebo que nada acontece por imposição. A vida não obedece a ordens, ela responde a frequências, e a palavra é o diapasão dessa harmonia. Por isso, antes de falar sobre o que quero, silencio. Sinto o corpo, a respiração, o chão sob os pés. Deixo que a mente se alinhe ao coração. E só então digo que tudo flua com leveza. É curioso como nesse estado as coisas simples ganham brilho. O olhar se torna mais generoso e o mundo mais receptivo. O dinheiro, quando chega, é apenas mais uma forma de reconhecimento da vida em movimento. Não se trata de pedir com força, mas de permitir com confiança. As palavras que uso agora são convites, não exigências. Elas abrem portas porque não empurram, apenas tocam. Enquanto falo, lembro-me de que cada frase tem direção. Algumas apontam para a escassez, outras para a abundância. O segredo está em escolher o rumo das sílabas. Hoje escolho palavras que me expandem. Escolho dizer: há tempo, há possibilidades, há recursos que ainda não vi, mas que existem. E ao pronunciar, sinto o corpo responder. É como se cada célula dissesse: estamos prontos. Nesse instante, tudo parece mais próximo. Os projetos, as ideias, as pessoas certas. Não porque eu os chame com ansiedade, mas porque me torno compatível com eles. Quando a voz interior se aquieta, o universo se aproxima para ouvir. E é nesse encontro silencioso que a vida reconhece quem está pronto para receber. Fecho este momento com gratidão. Agradeço pelo ar, pela mente desperta, pela chance de tentar novamente. Agradeço pela palavra que sustenta, pela consciência que aprende a usá-la com amor. Se você me ouve agora, respire comigo. Deixe que o ar leve embora o que pesa e que cada expiração diga sem som: estou disponível para o bem que me pertence. Essa é a primeira lição que aprendi sobre o poder das palavras. Elas não são amuletos, são espelhos. Mostram o que já acreditamos ser. Quando mudamos o que dizemos, não estamos enganando a realidade, estamos educando o olhar. E a realidade, sensível,
ajusta-se ao novo reflexo. Por isso falo devagar. Cada frase é uma pedra colocada no caminho. Quanto mais consciente o gesto, mais firme é a estrada que se forma. E quando a dúvida volta, porque sempre volta, lembro-me de repetir: a vida me reconhece quando falo com verdade. Essa frase me recentra, me devolve ao eixo, porque a verdade tem som e o universo escuta. Sinto que esta é apenas a primeira camada de um aprendizado sem fim. A cada dia, descubro uma nuance nova na arte de nomear o que quero viver. E percebo, quanto mais simples a palavra, mais puro o resultado. Por isso sigo praticando, falando menos, escutando mais, deixando que o silêncio complete o que as frases iniciam. É ali, entre uma palavra e outra, que o mistério acontece. Há dias em que as palavras parecem mais densas. Elas saem devagar, como se buscassem um caminho novo. Nesses dias, aprendo a não forçar. Aprendo a deixar que o silêncio respire por mim. O silêncio é um mestre discreto. Ele não ensina por explicações, ensina por espaço. E no espaço entre um pensamento e outro, as intenções se reorganizam. Percebo que, quando calo, não é ausência de expressão, é preparação para dizer com mais clareza. Cada pausa purifica o som seguinte. Assim também é com os desejos. Quando cessamos o ruído do querer incessante, abrimos espaço para ouvir o que é essencial. E o essencial quase sempre é simples. Durante muito tempo, associei abundância ao acúmulo de coisas. Mas aprendi que a verdadeira riqueza é a tranquilidade que acompanha o que possuímos. O excesso, quando vem do medo, pesa. A suficiência, quando vem da calma, liberta. Cada vez que falo com gratidão, mesmo sobre o pouco, percebo uma ampliação sutil. Não é o objeto que cresce, é a percepção que se expande. A palavra obrigado tem uma vibração de completude. Quando dita com sinceridade, ela fecha ciclos e abre outros, como o mar que recua para depois avançar. Tudo flui nesse vai-vem natural. Penso em quantas vezes tentamos convencer a vida. Pedimos, explicamos, repetimos o pedido. Mas a vida não precisa de convencimento, precisa de coerência. Quando o que dizemos combina com o que sentimos, ela entende o recado. Tenho visto isso acontecer em gestos pequenos. Um telefonema no momento certo, uma ideia que surge durante o banho, um encontro casual que traz resposta antiga. Nada disso é milagre, é sintonia. Por isso cuido do que pronuncio ao falar dos meus planos. Não uso a palavra difícil, prefiro dizer em construção. Porque a mente, como uma criança, acredita no tom de voz que a guia. Quando chamo o meu trabalho de fardo, ele responde com peso. Quando o chamo de caminho, ele responde com direção. A vida parece simples demais para quem procura fórmulas, mas para quem pratica presença, cada ato se torna sagrado. Fecho os olhos e repito: sou parte do movimento que me sustenta. Ao dizer isso, sinto o corpo inteiro relaxar. Não há nada fora do fluxo, há apenas momentos de distração. A cada frase dita com consciência, a confusão se dissolve um pouco mais. O medo perde o disfarce, e o que resta é clareza. A clareza não faz barulho, ela se instala silenciosa, como luz que entra por uma fresta. Não muda o quarto de uma vez, mas muda o modo de ver o quarto. É nessa mudança de olhar que começa a prosperidade real, porque prosperar é perceber valor onde antes havia apenas falta. Começo a entender que as palavras certas não são mágicas, são coerentes. Elas alinham o pensar, o sentir e o agir. E esse alinhamento cria leveza, abre caminho para novas formas de abundância. Quando falo de prosperidade agora, não imagino cifras. Imagino ritmo, continuidade, paz. Imagino acordar com vontade de contribuir,
de fazer parte. A vida me devolve na mesma medida da entrega. Quando fecho o espelho, via cada vez mais nitidamente a versão de mim que sempre existiu, mas que eu ainda não chamava pelo nome certo. Passei a entender que abundância é reconhecimento. Não é algo que chega, é algo que é visto, como a luz que sempre esteve ali, esperando que as cortinas fossem abertas, e as cortinas se abrem pela fala. Quando nomeio o bem, ele se mostra. Quando reconheço o valor, ele cresce. Quando agradeço, o ciclo se renova. Gratidão é a linguagem da continuidade. É o modo como o universo sabe que estamos prontos para receber mais. Porque quem agradece confirma a presença, e só quem está realmente presente pode expandir o que tem. Com o tempo, comecei a perceber a música da vida. Ela tem pausas, compassos e notas que se repetem. Mas é na pausa que mora o poder da próxima nota. O mesmo acontece com as palavras. Entre uma e outra, o silêncio costura sentido. Aprendi a respeitar esse silêncio, a não preencher todos os espaços. Porque às vezes, a ausência de palavra é a palavra mais verdadeira. E foi ali, nesse espaço entre o dito e o sentido, que encontrei algo que antes me escapava. A certeza de que nada externo me define, que meu valor não se mede em aplausos, mas em presença. E quando a presença cresce, o mundo se ajusta. Não é o mundo que se curva, sou eu que começo a ver sua harmonia oculta, e nela percebo que tudo tem um tempo perfeito. O tempo é como a maré, vem, vai, retorna. Nada está perdido no fluxo, apenas aguardando o instante certo de ser chamado. E quando esse instante chega, é como se a palavra tivesse esperado por mim. Ela me encontra pronto, me encontra em sintonia. E então, tudo flui. Falar, nesse estado, é como orar com o coração desperto. Não há súplica, há lembrança. Não há medo, há confiança. E o som dessa confiança é ouvido por toda parte. Às vezes, me pego sorrindo no meio do nada. Não porque algo grandioso tenha acontecido, mas porque sinto a harmonia entre o dentro e o fora. E nesse instante, percebo. A prosperidade é uma conversa. Uma conversa silenciosa entre mim e a vida. Ela me pergunta, você confia? E eu respondo, sim. E nessa resposta, algo se abre, algo me reconhece, algo se alinha. Porque tudo o que é verdadeiro reconhece o tom da verdade, e tudo o que é puro responde ao som da coerência. Desde então, passei a cuidar do meu som, a não gritar o que posso sussurrar, a não correr atrás do que posso atrair com presença. E quanto mais eu me aquietava, mais tudo se movia ao meu favor. A vida não exige velocidade, exige harmonia. E quando a harmonia se instala, a velocidade certa se apresenta naturalmente. Assim, as portas se abrem sem esforço, as respostas chegam antes da pergunta, e a jornada se torna leve, fluida, constante, porque o segredo nunca foi o quanto se fala, mas o quanto se sente o que se fala. E quem sente já está sendo ouvido, mesmo em silêncio. E nesse silêncio pleno, descobri que tudo o que procuro também me procura. E nos encontramos sempre, no som sutil do agora. Há dias em que desperto com uma serenidade nova, como se algo dentro de mim tivesse se reorganizado durante o sono. O ar parece mais leve, as coisas mais nítidas, e a mente, enfim, silenciosa o bastante para ouvir o ritmo da própria respiração. Nesses momentos, percebo que a vida não pede pressa, pede presença. A pressa é o disfarce do medo, mas a presença é a linguagem da confiança. Por isso, começo o dia em silêncio. Não abro o telefone, não corro para as obrigações. Deixo que o corpo e a alma se encontrem no mesmo compasso, até que o primeiro pensamento do dia seja uma palavra de gratidão. Digo,
obrigado sem motivo aparente, e esse simples gesto muda a vibração da manhã. O ar parece responder, como se o mundo dissesse: eu ouvi. A gratidão tem esse poder. Ela transforma o comum em sagrado. O café, o cheiro do pão, o som distante da rua. Tudo ganha profundidade quando é visto com atenção. E é nesse olhar atento que a prosperidade floresce. Não como promessa distante, mas como percepção de valor. No instante presente, descobri que a mente é como um jardim. Tudo o que repito vira raiz. Se planto medo, colho escassez. Se planto confiança, colho fluidez. E não há colheita mais doce do que a de um coração que aprendeu a descansar na certeza. Não na certeza de controle, mas na certeza de que a vida sabe o que faz. Cada palavra que escolho é uma semente lançada nesse solo. Por isso, falo com calma. Não porque tenho medo de errar, mas porque aprendi a respeitar o poder do som que me habita. As palavras são ondas. Elas se expandem, tocam o invisível, e o invisível responde, moldando circunstâncias. E quanto mais consciente sou do que pronuncio, mais percebo que não existe acaso. Apenas retorno. O retorno é a assinatura da vida. Tudo volta, tudo ecoa, e quando esse eco traz paz, sei que a fala nasceu do lugar certo. Por muito tempo tentei fazer dar certo. Hoje deixo fluir. A diferença é sutil, mas libertadora. Fazer é esforço, fluir é confiança. E quando confio, o ritmo da vida me carrega, como um rio que conhece cada curva do caminho. Eu apenas sigo, atento, disponível, em sintonia. Não há mais luta entre o que quero e o que é. Há harmonia. E nessa harmonia encontro a liberdade que antes buscava fora. O mundo não mudou. Eu mudei o olhar. E ao mudar o olhar, mudei tudo, porque o universo inteiro se ajusta à forma como é percebido. Então passei a cuidar do meu vocabulário interno. A mente fala sozinha o tempo todo, mas raramente prestamos atenção às suas palavras. E foi ali, nesse diálogo invisível, que encontrei a raiz de tudo o que se manifesta. Transformei os nunca em ainda não, os impossível em processo, os não sou capaz em estou aprendendo. E cada correção interior alterava algo do lado de fora, como se o mundo estivesse esperando minha permissão para se reorganizar. Com o tempo, entendi que falar com amor é mais poderoso do que qualquer técnica. O amor é a frequência mais clara que existe. Ele não precisa de comprovação, apenas de presença. Quando o amor se infiltra nas palavras, até o silêncio se torna luminoso, e a comunicação ultrapassa a linguagem. É energia pura em movimento. Percebi isso quando comecei a observar as pessoas com mais ternura. Cada uma carrega suas próprias batalhas, e ainda assim continua tentando. Há algo profundamente bonito nisso, essa vontade de continuar mesmo sem garantias. E talvez a prosperidade seja exatamente isso. A coragem de continuar, de seguir acreditando na vida, mesmo quando ela parece silenciosa demais. Afinal, o silêncio não é ausência, é preparação. É o intervalo em que a vida respira antes de criar o próximo capítulo. Aprendi a respeitar esse intervalo, a não apressar a resposta, a não duvidar do processo, porque a dúvida é um ruído, e o ruído desorganiza o som da criação. Então silencio, e nesse silêncio encontro a voz da intuição. Ela não fala alto, mas fala certo. E quando sigo essa voz, tudo se encaixa. Não há mapa mais preciso do que a paz interior. Quando algo traz em paz, é porque está alinhado. E quando há alinhamento, há fluxo. E quando há fluxo, há abundância. Tudo parte do mesmo ponto, a consciência. A consciência de que cada palavra é uma escolha, cada escolha é uma energia, e cada energia é uma semente de realidade.
Por isso cultivo boas palavras, mesmo quando ninguém está ouvindo, porque o primeiro a ouvi-las sou eu. E o som que alimento dentro de mim é o som que o universo amplifica. E se o universo é espelho, então a minha fala é a moldura do reflexo. Hoje escolho molduras amplas, luminosas, suaves, porque quero ver beleza no que me cerca, e onde há beleza, há vida, há abundância, há paz. Há instantes em que o mundo parece parar, nada se move, nada exige, e nesse intervalo, entre o que foi e o que será, eu encontro o espaço onde tudo se torna possível. É nesse silêncio que a vida se reorganiza. É ali que percebo que não preciso controlar o rio, basta não construir muros à sua volta. O fluxo sabe o caminho, mesmo quando eu não sei. Aprendi que há uma diferença sutil entre desistir e permitir. Desistir nasce do cansaço, permitir nasce da confiança. E quando confio, deixo o universo respirar por mim. A respiração é o primeiro idioma da alma. Quando inspiro, recebo. Quando expiro, entrego. E nessa dança simples, tudo se equilibra. A vida fala comigo através dessa respiração. Ela me lembra que a abundância não é acúmulo, é circulação. Tudo o que para, apodrece. Tudo o que flui, renova. E o mesmo acontece com as palavras. Quando fico preso ao discurso do medo, elas endurecem, perdem o som, perdem a luz. Mas quando falo com liberdade, elas se tornam vento, tocam o invisível e voltam cheias de perfume. Comecei a perceber que cada palavra é uma nota de uma grande sinfonia. Se a toco com raiva, o som sai dissonante. Se a toco com ternura, o mundo inteiro se harmoniza ao meu redor. E o mais belo é que não preciso ser perfeito, basta estar consciente, porque a consciência corrige o tom, realinha a frequência e devolve clareza a tudo o que parecia confuso. Às vezes, essa clareza vem em formas inesperadas, uma lembrança antiga, um olhar na rua, uma pausa repentina no meio do trabalho. E percebo que, no fundo, o universo sempre esteve me guiando. Eu é que estava com o som alto demais para escutar. Então, aprendi a ouvir o sutil, aquele leve impulso que diz agora, aquela sensação tranquila que diz ainda não. E quanto mais sigo esse som interno, mais percebo que não há erro, apenas ajuste. O caminho da harmonia é feito de pequenos ajustes, um desvio aqui, uma pausa ali, e cada ajuste é um aprendizado. O segredo é não se julgar no processo, mas acolher cada passo como parte do compasso. Descobri que a fala mais poderosa é a que nasce da paz. Quando a mente está calma, cada palavra carrega um peso diferente. Ela não tenta convencer, ela simplesmente é. E ser, nesse estado, é o mais alto grau de prosperidade. Porque quem é, não precisa provar nada. A vida reconhece a vibração da autenticidade e se curva diante dela. A autenticidade é o som da alma sem máscara. É a palavra que brota sem esforço, porque já estava pronta antes mesmo de ser dita. E nesse espaço de naturalidade, tudo flui com suavidade. As pessoas certas se aproximam, as oportunidades certas se revelam, os caminhos certos se desenham sem empurrão. É como se o universo dissesse, agora você fala a minha língua. E essa língua é feita de verdade, de simplicidade, de amor silencioso. Desde que comecei a viver assim, percebi que até o tempo mudou de ritmo. As horas não correm, se desdobram. O futuro deixou de ser ameaça, passou a ser continuação natural do presente. O agora se tornou morada, não passagem. E morar no agora é o maior ato de confiança que existe. Confiança não é certeza do resultado, é paz durante o processo. E quando há paz, há clareza. E quando há clareza, tudo o mais encontra lugar. Por isso, não espero mais o amanhã para agradecer. Agradeço no meio do caminho.
Porque sei que a gratidão não é resposta, é linguagem. E toda vez que falo essa língua, a vida entende o que quero dizer, mesmo quando não digo nada. Há poder em agradecer antes de ver, porque esse obrigado antecipa o futuro. Ele diz, eu já confio. E a confiança, por si só, atrai tudo o que está em ressonância com ela. Então, cada manhã, antes mesmo de abrir os olhos, sussurro um obrigado ao vazio. E o vazio responde com plenitude. Porque o vazio, quando acolhido, é o berço de toda a criação. Nada surge do cheio. Tudo nasce do espaço. E é por isso que aprendi a não temer o vazio, mas a honrá-lo. Ele é o intervalo que permite à vida respirar. Se o coração aperta, respiro e lembro. Tudo tem um tempo, e esse tempo me serve. E a partir desse instante, a ansiedade perde força, o medo perde forma. E o amor volta a preencher tudo. O amor, esse som silencioso que sustenta o mundo. Ele não precisa de justificativas, não cobra garantias, não exige nada. Apenas se doa, como a luz que ilumina sem perguntar quem. Merece. E quanto mais aprendo a viver nesse som, mais percebo que a prosperidade verdadeira é simplesmente poder compartilhar sem medo de faltar. Porque quem se reconhece como parte do todo nunca sente ausência, e quem nunca sente ausência vive em abundância, mesmo com pouco, mesmo em silêncio, mesmo sozinho. Tudo o que preciso está aqui, entre uma respiração e outra. Entre uma palavra e outra. A vida inteira cabe nesse intervalo. E nesse intervalo, eu descanso, ouço, agradeço e sigo em harmonia com tudo o que é. Há um instante silencioso entre um pensamento e outro, um intervalo tão sutil que poucos o percebem. Nesse intervalo, mora o poder. É o ponto onde tudo pode ser recriado, onde o verbo ainda não tomou forma, onde a vida espera a ordem da consciência. Quando você aprende a morar nesse intervalo, nada mais o domina, porque é ali que a palavra nasce pura, antes de ser corrompida pela pressa, antes de ser contaminada pelo medo. É nesse espaço invisível que você decide se falará a partir da abundância ou da escassez, do amor ou da preocupação. E o mundo responde conforme o tom que você escolhe. As pessoas acreditam que a força está nas frases, mas a verdadeira força está no silêncio que as antecede. É dali que brota o sentido. Quando se fala sem silêncio, a palavra é ruído. Quando se fala a partir do silêncio, a palavra é decreto. O universo não responde ao som, responde à vibração do silêncio que o sustenta. Observe. Tudo que existe começou no invisível. Nenhum rio nasce largo, nenhum templo surge inteiro. Tudo brota pequeno, escondido, silencioso. Assim também é com a prosperidade. Ela começa no instante em que você decide não falar mais contra si mesmo. Quando o verbo se torna disciplina, a vida se torna obediência. Muitos tentam mudar os frutos sem alterar as sementes. Mas o campo da existência não mente. Você colhe o que pronuncia. E o que é pronunciado nasce primeiro no coração. Por isso, antes de tentar mudar palavras, é preciso mudar o clima interno. Porque o lábio só obedece à mente, e a mente só repete o que o coração acredita. O coração é o altar. É dele que o verbo toma fogo. É nele que a fé acende ou apaga a tocha. Por isso, quando você fala com medo, é o coração que vibra a escassez, não a língua. Quando você fala com confiança, é o coração que comanda o verbo e o verbo se faz carne. Tudo o que é verdadeiro nasce de dentro. Nada externo sustenta o que o coração nega. Pode repetir 1000 vezes a frase certa, mas se o peito vibra dúvida, a colheita será hesitante. O verbo é obediência à vibração. É o eco daquilo que você realmente sente. E é por isso que o trabalho mais sagrado é alinhar emoção e palavra. A mente duvida,
o coração sabe. A mente teme, o coração confia. A mente pede, o coração declara. E a vida obedece ao que é dito com certeza. Não é esforço, é naturalidade. A flor não força a si mesma a florescer. Ela apenas cede ao sol, abre o que já está pronto. Assim também é o verbo consciente. Quando você fala do lugar certo, não precisa convencer nada. A vibração fala por você. O universo entende antes que o som acabe. Porque a verdade não é volume, é coerência. O universo ouve o que é coerente, não o que é alto. Por isso, quando quiser chamar a prosperidade, não chame com ansiedade, chame com calma, não chame com desespero, chame com reconhecimento, porque a prosperidade não é um prêmio, é o reflexo de um estado interno. Ela não vem quando você pede, vem quando você se torna. Diga: consigo, eu me torno o que proclamo. Minha palavra é semente. Meu silêncio é solo fértil. E espere o tempo da germinação. Nenhuma árvore cresce antes da raiz. Nenhum fruto surge antes do tronco. Seja paciente. A vibração não falha. Ela apenas respeita o ritmo da fé. E enquanto espera, vigie o verbo. A tentação de voltar à linguagem antiga é o teste da colheita. O campo experimenta a sua constância antes de florescer. O vento sopra para ver se você ainda lembra quem é o jardineiro. Não caia na armadilha da pressa. A pressa é o disfarce da descrença. Quem crê, descansa. Quem confia, fala pouco e observa muito. O verdadeiro poder não se exibe, se manifesta, não argumenta, acontece. Por isso, quando o verbo está alinhado, a vida não tem escolha senão responder. E o milagre não parece milagre, parece natural. Porque o universo sempre quis dizer sim, ele só esperava a palavra certa. Então, olhe para dentro agora, respire e sinta. O silêncio que habita em você é o mesmo que existe no coração da criação. É o mesmo que antecedeu a primeira luz. É dele que vem o verbo, e é a ele que o verbo retorna. Tudo nasce do mesmo lugar, tudo volta ao mesmo centro. Você não é o que fala, você é o que vibra, e o verbo apenas revela o que já é. E agora, com calma, traga isso à consciência. A vida nunca o puniu, apenas respondeu à frequência das suas palavras. E quando a frequência muda, a resposta muda também. Assim, cada frase que você pronuncia a partir daqui pode ser um novo nascimento. Um novo eco no campo invisível que retornará a você, multiplicado em forma, em paz, em equilíbrio. Por isso, fale pouco, mas fale com alma. Diga menos, mas diga com verdade. O verbo certo não precisa de força, precisa de pureza. A vibração pura não tem resistência. Ela simplesmente atravessa o espaço, atinge o invisível e retorna em bênção. E quando terminar de ouvir esta reflexão, feche os olhos e sinta. Você não está pedindo nada. Está lembrando o que sempre foi. Está permitindo que a consciência fale no idioma da criação. E nesse idioma, toda palavra é poder, todo silêncio é promessa e toda fé é lei. Há algo de sagrado no ato de permanecer. Permanecer quando tudo convida a fugir. Permanecer quando a mente grita, mas o coração ainda sussurra a esperança. Permanecer é confiar mesmo sem entender, é plantar mesmo sem ver o fruto, é continuar regando o invisível. O mundo celebra o movimento, mas esquece a grandeza do silêncio que sustenta tudo. Não é o rio que faz barulho o mais profundo, é o que corre calmo, quase imperceptível, porque nele não há resistência. A sabedoria. Assim é com a alma quando finalmente aprende a descansar. Ela deixa de pedir provas e começa a ouvir sinais. A pressa cede espaço à percepção. E a percepção é a linguagem dos que confiam. A confiança não se ensina, se revela no meio do caos. É no escuro que a fé mostra seu contorno. É na dúvida que a certeza se ergue como farol. Por isso, se o caminho parece turvo, não tema. É apenas o universo
reorganizando o cenário para que você possa ver de outra forma. Cada demora é um cuidado disfarçado, cada pausa é uma delicadeza. Nada é atraso quando a alma está sendo lapidada. E você está. Cada dúvida, cada espera, cada tentativa, tudo isso o está preparando para sustentar o que pediu, porque a vida não nega a abundância, apenas espera que você aprenda a sustentá-la. O dom é dado, mas a consciência é construída. E a consciência nasce das pequenas fidelidades, dos gestos invisíveis, das palavras silenciosas ditas só para o universo ouvir. As promessas que você faz a si mesmo, essas são as mais poderosas. O universo não se impressiona com juramentos públicos, mas se move com os votos secretos que o coração cumpre em silêncio. É ali, no íntimo, onde ninguém vê, que o destino muda de direção. Então, fale consigo com ternura. Não exija perfeição. Fale como quem conversa com uma criança que está aprendendo a andar. Porque a alma tropeça, mas sempre tenta de novo. E cada tentativa é um ato de fé. A fé não é ausência de medo. É o movimento que você faz apesar do medo. É o passo que confia no chão antes de vê-lo. E cada vez que você confia, o chão aparece. Porque o universo não testa, ele espelha. E o espelho só reflete o que está diante dele. Um coração decidido a continuar. Respire, sinta o ar entrar, há sabedoria até nisso. Você não força a respiração, ela simplesmente acontece. Assim também é com a vida. Ela flui quando você para de controlá-la. E fluir não é desistir, é cooperar com um movimento maior. Talvez o segredo de tudo esteja nessa entrega, na coragem de soltar o resultado e abraçar o processo. O resultado é o passado que você ainda não viveu. O processo é o presente que está pedindo sua presença. E a presença é o maior dos milagres. Quando você está presente, as coisas pequenas se revelam grandes. O barulho da chuva, o toque do vento, o riso de alguém que passa, tudo ganha sentido. Porque a mente deixou de buscar e o coração começou a ver. E quando o coração vê, ele entende que a abundância não é um destino, é um estado. Não é sobre o que se tem, é sobre o quanto se percebe. E quanto mais você percebe, mais o universo mostra. A gratidão abre portais que o esforço nunca conseguiu tocar. Então, agradeça. Agradeça pelo que chegou, pelo que ficou e até pelo que se foi. Porque tudo cumpriu um papel. Nada foi em vão. Cada pessoa, cada evento, cada despedida, tudo era peça de um mesmo mosaico. E agora, com o coração mais calmo, você começa a ver o desenho se formar. O que antes parecia perda, agora soa como libertação. O que parecia atraso, agora se revela preparação. A vida nunca erra de endereço. Ela só espera você estar pronto para abrir a porta. E quando abre, não há surpresa, há reconhecimento. Você sabe que aquele momento era seu. O encontro, o lugar, o propósito, tudo soa familiar, como se o destino tivesse guardado aquela cena desde o início. Esse é o poder da frequência certa. Ela não força coincidências, ela as atrai. E quando a vibração é estável, a vida se alinha como um campo magnético. Tudo começa a girar ao redor da paz. E onde há paz, há direção. Por isso, cuide da sua paz como quem guarda um tesouro. Não a negocie por respostas rápidas. Não a sacrifique para provar um ponto. A paz vale mais do que qualquer vitória, porque é nela que o verbo ganha força e é dela que o milagre nasce. A paz é o palco onde o verbo ecoa sem ruído. É o espaço onde o universo se reconhece em você. Quando a alma repousa, o som da criação passa por ela sem resistência. E o que flui sem resistência se multiplica. Feche os olhos. Sinta a paz como quem segura algo sagrado nas mãos. Ela não é ausência de movimento.
É o ritmo certo do coração. É o som suave da confiança. É a certeza de que tudo está indo, mesmo quando parece parado. Então, permaneça. Permaneça com a calma dos que sabem que o tempo é apenas um detalhe da eternidade. Permaneça com a fé dos que entenderam que o silêncio também fala. Permaneça com o amor dos que já não precisam entender, basta sentir. E nesse sentir, você volta ao princípio, ao lugar onde o verbo era apenas luz, onde o coração e o universo eram a mesma coisa. E nesse reencontro, tudo volta a fazer sentido. Porque, afinal, nunca houve separação. Houve apenas esquecimento, agora você lembra. E lembrar é despertar. Despertar é criar. E criar é viver conscientemente. Respire, sinta. A palavra certa já nasceu dentro de você, e ela continua ecoando suave e eterna no ritmo exato do universo. Há um instante em que o silêncio deixa de ser vazio e passa a ter som. Um som que não vem de fora, mas vibra por dentro, como se o próprio universo sussurrasse em sua frequência. É nesse instante que a alma entende. Ela nunca esteve sozinha. Por tanto tempo, buscamos respostas nas vozes do mundo, mas as respostas sempre estiveram nas pausas. Na pausa entre uma palavra e outra, entre um suspiro e uma decisão, entre o medo e a coragem. É nesse intervalo invisível que o divino se manifesta. A mente fala alto, mas a sabedoria fala baixo. E só quem silencia o bastante ouve. Por isso, os mestres sempre pareceram calmos, como se andassem devagar por dentro, mesmo quando o mundo corria em volta deles. Eles sabiam o segredo. A pressa faz barulho, mas o propósito faz sentido. E o propósito não é algo que se encontra, é algo que se lembra. Está guardado em cada gesto espontâneo, em cada momento em que o coração reage antes da mente. É a voz suave que diz, é por aqui, quando tudo parece confuso. E quando você a segue, mesmo sem lógica, a vida se abre como um caminho antigo que só se revela a quem confia. Não há mapa, há sintonia. Não há estrada pronta, há passos conscientes. E cada passo dado com presença se torna um altar invisível no chão, porque o universo honra o movimento de quem caminha com o coração desperto. Muitas vezes, o caminho exige solidão, não como castigo, mas como ritual. A alma precisa de silêncio para escutar a própria voz. E nesse silêncio, ela percebe que não há distância entre o humano e o divino. Há apenas véus. E os véus caem quando o coração decide ver de verdade. Ver de verdade é enxergar além do que é mostrado. É perceber que cada desafio foi um mestre, cada dor um aviso, cada perda uma libertação disfarçada. E quando o olhar muda, o passado também muda de cor. O que antes era peso, agora se torna aprendizado. O que antes era ferida, agora é portal. A alma amadurece quando entende que o propósito da dor nunca foi machucar, foi despertar. A dor não vem para destruir, vem para revelar o que já não cabe. E quando ela cumpre seu papel, se dissolve. Porque nada que já cumpriu sua função permanece. E então você percebe. A vida não quer que você sofra, quer que você acorde. E acordar dói, porque a luz incomoda olhos acostumados ao escuro. Mas depois que se acostuma, você não quer mais voltar. A consciência é isso, um despertar constante, um lembrar diário de que cada segundo é escolha. Escolher o que sentir, o que pensar, o que dizer. É escolher o tipo de realidade que deseja viver. E a realidade não é algo fixo, é algo que responde. Ela se dobra diante do verbo que a cria. Por isso todo dia é recomeço, toda manhã é convite e toda palavra é portal. Se você diz é difícil, o caminho se fecha. Se você diz é possível, o universo começa a abrir trilhas invisíveis.
As portas sempre estiveram lá, mas elas só se tornam visíveis aos olhos de quem acredita. Acreditar é o primeiro ato de criação. E o verbo é a ferramenta. O som é o pincel, a fé é a cor. E a emoção é o movimento que dá vida à pintura. Assim você cria, assim você molda, assim você transforma o invisível em forma. E quando entende isso, a vida deixa de ser algo que acontece com você e se torna algo que acontece através de você. Você deixa de ser o personagem e volta a ser o autor. E o autor sabe que pode mudar o rumo da história a qualquer instante. Basta mudar o tom da narração. Por isso, fale diferente. Fale como quem sabe. Que o som tem poder. Fale com gentileza, mas também com firmeza, porque o universo não entende medo, entende clareza, e clareza é fé sem ruído. Diga: eu me alinho ao fluxo da vida, tudo coopera a meu favor. O bem me encontra sem esforço. E veja como o campo se move, como as coincidências voltam a acontecer, como o improvável se torna natural. Não é magia, é coerência vibrando. O universo é matemático com quem vibra certo. Não há erro, não há sorte, há sintonia. E quando você vibra amor, o amor se multiplica. Quando vibra gratidão, a vida se apressa em dar mais motivos para agradecer. Tudo é retorno, tudo é reflexo, tudo é espelho. E quando entende isso profundamente, a alma finalmente relaxa. Ela não precisa mais lutar, porque entendeu que o campo nunca foi adversário, foi sempre aliado. A vida não é uma disputa, é uma dança. E a música sempre esteve tocando. Você só precisava ouvir. Feche os olhos agora e sinta o som da própria respiração. Esse é o ritmo do universo, dentro de você. Nem rápido, nem lento. Apenas certo. O mesmo ar que entra em seus pulmões atravessa estrelas. O mesmo oxigênio que te dá vida move oceanos, nutre florestas, mantém o cosmos inteiro em equilíbrio. Você faz parte disso. Nunca esteve separado. Você é a própria extensão do infinito, vestida de forma humana. E quando fala, o universo fala junto. O verbo é o elo, a fé é o canal, e o amor é o código. Quando entender isso de verdade, a criação deixa de ser esforço e se torna expressão. Você não força, flui. Não pede, permite. Não busca, reconhece. E nesse reconhecimento, o universo responde: bem-vindo de volta. Existe um ponto em que o entendimento deixa de ser mental e passa a ser presença. Você não explica mais o que sente. Você apenas é o que sente. E nesse estado, não há mais fronteiras entre você e o universo. Tudo o que existe se reconhece em você. O vento que toca o rosto não é externo, é a respiração do mundo dizendo: eu também estou aqui. Nesse instante, o verbo se dissolve no silêncio. Não há mais necessidade de pedir, porque o pedido já é atendido no ato de sentir. A linguagem deixa de ser som e se torna vibração. E cada vibração envia ao cosmos a forma pura da sua intenção. Você percebe que a criação não acontece fora, acontece agora, dentro. Cada pensamento é um desenho, cada emoção é uma cor, cada respiração é um traço no quadro da realidade. E o quadro nunca está pronto. Ele se move com o pulsar do seu coração. Por isso, aprender a sentir é aprender a criar. Sentir é o idioma mais antigo da existência. Antes da palavra já havia sensação. Antes do verbo já havia vibração. E é nesse campo primordial que as possibilidades se formam. Quando o coração vibra amor, o espaço em volta se reorganiza. Os caminhos se abrem. As pessoas certas aparecem, as respostas se manifestam. Não por acaso, mas por correspondência. O amor é a frequência da ordem. Tudo o que vibra, amor retorna ao seu lugar.
A mente tenta entender, mas o amor apenas reconhece. Ele não calcula, não compara, não teme, ele simplesmente é. E ser é o verbo mais alto que existe. Quando você é, tudo o que precisa se aproxima, porque o universo se curva diante da autenticidade. Ser não é um esforço, é um permitir. Permitir-se ser o que já é por dentro. E essa permissão é o ponto de virada de toda a jornada. A partir daí, o verbo não é mais ferramenta de conquista, é expressão de gratidão. Você não fala para obter, fala para celebrar. E o universo entende celebração como convite. Então, ao despertar, diga baixinho: eu celebro o simples fato de existir. Sinta a vibração dessas palavras. Elas são pequenas chaves abrindo portais invisíveis. A gratidão transforma o comum em extraordinário. O ordinário é apenas o sagrado que você ainda não olhou com atenção. Olhe, veja o milagre escondido em cada gesto simples. A respiração, o som distante da vida lá fora, o calor suave do corpo, tudo isso é a prova de que o infinito está ativo em você. Nada é pequeno quando se vê com presença. E quanto mais presença há, menos necessidade existe. Porque a presença é abundância em estado puro. É o agora completo. É o instante em que o tempo para e a alma se reconhece eterna. É nesse estado que o verbo volta a ser luz. Você não fala, emite. A energia que sai de você toca o campo invisível e molda a realidade antes mesmo que perceba. É o poder da coerência vibrando em silêncio. Quando alguém está em paz, essa paz se espalha como perfume. Não precisa ser dita, é sentida. E quem a sente se transforma também. Assim a abundância se propaga, não por palavras, mas por frequência. Essa é a verdadeira riqueza. Espalhar o que não se pode medir. Levar alívio sem precisar de razão. Oferecer escuta sem precisar falar. Ser presença curativa no simples fato de existir. E quanto mais você dá isso, mais retorna. Porque o campo não permite vazio. O que é entregue com amor volta multiplicado. A lei é antiga e perfeita. Tudo o que flui, floresce. Por isso, não guarde o que sente. Deixe transbordar em gestos, em olhares, em silêncio gentil. A abundância é movimento. O amor, quando parado, sufoca. Quando flui, cria mundos. Então, permita que ele passe por você. Você não precisa reter, precisa canalizar. A função do coração é exatamente essa: ser ponte entre o invisível e o visível. E cada vez que você ama, um pedaço do céu se torna palpável na terra. Feche os olhos agora e imagine a luz que sai de você. Não a luz do corpo, mas a luz do sentir. Ela não precisa ser vista para existir. Ela apenas é. E quando você reconhece essa luz, o mundo inteiro muda de tom. Nada lá fora se altera, mas tudo parece diferente. As cores ganham profundidade, os sons se tornam mais suaves e até o silêncio parece cheio. Esse é o sinal de que você entrou na frequência da criação consciente. A partir desse ponto, não há retorno. Você não consegue mais viver de forma automática, porque tudo o que faz agora tem alma. Cada palavra, cada gesto, cada pensamento é uma escolha vibracional. E quando você escolhe com amor, a vida responde com harmonia. Você percebe que o destino nunca foi escrito em pedra. Ele é líquido, molde das suas emoções. E ao mudar a emoção, você muda o curso do rio. É assim que o verbo se torna poder. Não o poder de dominar, mas o poder de alinhar-se. A partir daqui, tudo se expande. E essa expansão é silenciosa. Não há fogos, há leveza. O que antes parecia esforço, agora é fluxo. O que antes parecia busca, agora é encontro. E no centro desse encontro, você encontra o que sempre procurou, você mesmo. Há um momento em que o eu começa a se dissolver,
como se as bordas da identidade se suavizassem e o que antes era separado se tornasse inteiro. Você sente isso primeiro como uma calma diferente, um tipo de silêncio que não pesa. Acolhe. Nesse instante, o verbo deixa de ser instrumento e vira respiração. Cada palavra que sai carrega paz, porque nasce de um lugar que não precisa provar nada. É o som da consciência expandindo o peito, enchendo o espaço com presença. Você percebe que nunca controlou nada, apenas colaborou com o movimento da vida. E essa percepção não é rendição, é libertação. O peso de ter que dar certo se dissolve. E no lugar dele entra a certeza suave de que o certo já é. Tudo o que existia como medo se revela apenas como falta de fé em si. E quando essa fé volta, a realidade se reorganiza em volta do coração. Não há mais luta entre o que é interno e o que é externo. O que você sente cria o real. E essa linguagem não tem letras, tem vibrações. Elas chegam como intuições, como coincidências improváveis, como pressentimentos doces que guiam o caminho. É assim que o universo fala. Não com vozes, mas com sinais. Você começa a notar que a vida nunca deixou de falar. Você apenas falava alto demais para escutar. E quando finalmente se cala, ouve o que sempre esteve tentando chegar. Essa escuta muda tudo. Você passa a responder em vez de reagir. O medo reage, a fé responde. Responder é que você vê. O tempo desacelera, o ar parece mais amplo e o agora se torna suficiente. A suficiência é a mais alta forma de abundância, porque ela encerra o ciclo da carência. Quem é suficiente não compete, não mendiga, não compara, apenas vive. Viver agora é ouvir. Ouvir o murmúrio da existência em cada detalhe, nas folhas que balançam, no som distante da chuva, no próprio batimento que confirma a vida. Tudo conversa com você quando a mente se aquieta o bastante para entender a linguagem do agir com consciência. E agir com consciência é criar em harmonia. A criação harmônica não exige controle. Ela é como dançar com alguém que sabe os passos. Você sente o ritmo, se move junto, confia no compasso. E no final, descobre que nunca houve separação. O dançarino e a música eram a mesma coisa. É assim que a vida se revela, como uma dança em que o parceiro invisível é o próprio universo conduzindo. Você apenas segue, leve, disponível, inteiro. E quanto mais se entrega ao ritmo, mais percebe que a abundância é natural. Ela sempre esteve presente, esperando apenas o corpo certo para se mover. Quando o corpo vibra na frequência certa, tudo flui. Quando vibra em resistência, tudo trava. O segredo não é pedir, é permitir. Permitir é abrir espaço. É dizer ao universo, eu confio. E o universo responde, então aqui está. A troca é simples, porque sempre foi amor o tempo inteiro. Agora, a voz interior começa a falar com mais nitidez. Ela diz que o caminho não é sobre alcançar, é sobre lembrar. Lembrar que a luz que você busca sempre esteve acesa dentro e que todo o percurso, com suas dores e esperas, foi apenas um espelho para mostrar esse brilho. Você o vê agora e, ao ver, o medo se dissolve, porque a luz reconhecida não teme a sombra. Ela apenas a transforma. O mundo continua o mesmo, mas o olhar muda. E esse novo olhar cura. Cura porque compreende, compreende porque ama. E quando o amor ocupa o lugar do julgamento, a realidade se torna generosa. Os rostos parecem mais gentis, os dias mais leves, os sonhos mais próximos. A vibração do amor é contagiante, ela educa o campo. Tudo ao redor começa a aprender com ela. Você se torna referência silenciosa. Não precisa ensinar nada. Sua vibração ensina por presença. E a presença é o idioma que todos entendem, mesmo sem tradução. Essa é a verdadeira liderança espiritual.
inspirar sem impor, guiar sem exigir, iluminar sem cegar. E quem alcança esse estado não busca seguidores, encontra espelhos. Cada pessoa que cruza seu caminho mostra uma parte de você voltando para casa. O verbo agora é simples. Eu sou. Essas duas palavras contêm tudo. Nada mais precisa ser dito. Porque o ser é completo por si. E quando o ser reconhece isso, a criação se organiza em volta do reconhecimento. Você respira e o universo responde. Você sente e a matéria se ajusta. Você ama e a vida floresce. É um ciclo perfeito, movido apenas pela consciência desperta. Agora, o silêncio não é mais ausência, é presença. Total, você não se sente só, porque entende que o todo vibra dentro, e a solidão vira solitude, a companhia do infinito em forma humana. A jornada não terminou, mas o peso do caminho se foi. O verbo se transformou em luz, e a luz se tornou a sua forma de falar. Tudo o que virá depois será apenas expansão dessa certeza. Respire. Você chegou ao centro. O próximo passo será leve, porque não haverá mais busca, apenas expressão. A respiração se torna ponte entre o que é físico e o que é eterno, entre o que é palavra e o que é vibração, entre o que você acredita ser e o que realmente é. O ar entra, trazendo vida. O ar sai, levando o que já não serve. E nesse vai e vem silencioso, você percebe que tudo o que existe é movimento. Nada está parado, nem mesmo o silêncio. Ele pulsa. A cada batimento, o universo se renova dentro de você. A cada exalação, o que não é mais necessário se despede. E o que fica, o que permanece, é apenas o que é verdadeiro. O verbo continua ecoando em lugares que não têm som. É uma vibração antiga, ancestral, a voz da origem chamando de volta. Ela não exige, ela convida. E o convite é simples: volte a ser parte do todo. Por muito tempo, o eu acreditou estar sozinho. Acreditou que precisava conquistar, lutar, vencer, mas agora percebe que o todo nunca foi inimigo, sempre foi lar. O lar nunca esteve fora, sempre foi interno, e esse reconhecimento é o primeiro lampejo do despertar. A mente tenta explicar, mas o coração apenas sente, e nesse sentir há uma verdade impossível de traduzir. Não se trata de entender, se trata de lembrar. Lembrar de uma sabedoria que não foi aprendida, mas sempre esteve escrita na alma. Você começa a ver a interligação de tudo. O gesto de uma árvore, a dança de uma folha, o ritmo da maré, tudo é o mesmo pulso que vibra no seu peito. O verbo está em tudo. E agora você o ouve, não com os ouvidos, mas com o ser inteiro. Essa escuta desperta uma força que não grita. É poder silencioso. Aquele que não precisa dominar, porque já está em harmonia. O verdadeiro poder é ser canal, deixar o universo passar por você sem resistência. Quando você se torna canal, o impossível se torna natural. E o natural é milagroso quando visto com olhos conscientes. Milagre é só o nome que damos ao que o ego não entende. Mas a alma entende. Ela reconhece a perfeição em tudo, mesmo naquilo que parece caos. A dor agora se revela como mestra. Cada lágrima foi um espelho. Cada perda, um desnudamento. Nada foi contra você. Tudo foi lapidação. A vida não quis te quebrar, quis te tornar transparente. E quanto mais transparente você fica, mais a luz atravessa. O verbo, então, não encontra barreira. Ele flui, ele cria, ele cura. Essa cura não é milagre repentino, é o retorno à harmonia. É o corpo lembrando do seu ritmo natural. É a mente reconhecendo que o controle era cansaço. É o coração voltando a confiar. E quando o coração confia, o verbo floresce. Ele se expande em ondas que tocam outros corações. Você não fala mais.
Apenas por si, fala pelo todo. A sua voz carrega ecos de gerações, de histórias, de mundos. É por isso que quando você desperta, outros despertam junto. O despertar é contagioso. É uma luz que se acende em cadeia. Um fogo manso que não queima. Aquece. Você percebe que sempre foi parte de algo maior, e que esse algo maior não está distante, está entre os átomos, nas frestas da respiração, no espaço entre um pensamento e outro. É o intervalo onde o verbo descansa, e nesse descanso ele renasce, ainda mais puro. O corpo sente essa vibração, há uma expansão que não é física, é energética. Como se a pele se tornasse porosa e o mundo inteiro respirasse junto. O dentro e o fora se confundem, não há fronteiras. Tudo é um só campo de luz se movimentando. Nesse instante, você entende o verdadeiro sentido da palavra unidade. Não é conceito, é experiência. Você não pensa sobre a unidade, você a é. E ser unidade é o clímax da criação. O amor agora deixa de ser sentimento. Ele se torna estado de existência. Não é algo que você sente por alguém, é algo que você é com tudo. É o pulsar do universo dentro do peito. Essa vibração de amor cria realidades, cura memórias, abre caminhos. É o poder mais puro do verbo, aquele que não precisa de pronúncia, apenas de presença. Você percebe que, na verdade, o verbo sempre foi um reflexo da vibração, e que o som só existe para lembrar o silêncio de onde veio. O verbo é o caminho de volta ao todo, e agora você o trilha consciente. Passo a passo, respiração a respiração, cada palavra que nasce em você é uma estrela se acendendo em algum lugar do tempo, e cada estrela é um lembrete. A criação ainda está acontecendo e você faz parte dela. Sinta. O universo respira com você. Ele não está distante, está dentro. E a cada nova respiração, o verbo desperta outra parte do infinito. Tudo está certo, tudo está vivo, tudo é verbo em movimento. E você é o som mais puro dessa criação. O silêncio agora é vasto. Tão vasto que parece conter tudo o que já foi dito. E dentro desse silêncio há uma presença que não precisa de nome. É a essência do verbo antes de ser palavra, a vibração primordial de onde tudo nasceu. Você sente essa presença como um pulsar suave, um batimento que não vem do corpo, mas do próprio tecido da existência. É como se o universo respirasse dentro de você e cada célula respondesse em reverência. Não há mais separação. Você não está observando o cosmos. Você é o cosmos observando a si mesmo. O verbo e o observador se tornam um só movimento. Não há quem fale, nem quem escute, apenas o fluxo puro da criação acontecendo. E nesse instante, você entende que nunca precisou pedir nada, porque nunca lhe faltou nada. Tudo o que existe está contido nesse agora. Tudo o que você busca já vibra dentro, esperando apenas o momento certo de ser percebido. A mente tenta nomear, mas o que está acontecendo não cabe em palavras. É a fusão entre som e silêncio, entre o humano e o divino, entre o finito e o eterno. E, dessa fusão, nasce o verdadeiro poder do verbo. O verbo não é mais algo que você usa, é algo que te usa, que passa por você, que se expressa através de você. Você é canal, e o canal não escolhe o que flui, apenas se abre para deixar passar. Esse é o ápice da criação consciente, a entrega total, o momento em que o eu se curva diante do todo e se reconhece parte inseparável dele. A gota lembra que é oceano, e o oceano se alegra ao reconhecer a gota. Tudo vibra em harmonia, os sons se alinham, as formas se dissolvem, as fronteiras desaparecem.
Você não vê o mundo, você o sente inteiro, e o sentir é visão. O verbo agora se manifesta em luz. Não há fala, mas o espaço inteiro parece dizer algo. Cada átomo é uma sílaba, cada onda é uma frase, cada respiração é uma declaração de existência. Você compreende, tudo o que existe está pronunciando o mesmo nome, um nome que não é dito, mas sentido, e esse nome é amor. O amor não é um ideal, é a estrutura de tudo, é o código que sustenta galáxias, a força que mantém os planetas em órbita, a vibração que faz a vida persistir. E dentro desse amor, o verbo é o instrumento da expansão. Quando você fala com consciência, o universo responde em vibração. Quando você sente com verdade, o campo se move em direção à sua frequência. Não é mágica, é coerência. A matéria é obediente à vibração do espírito, e o espírito obedece apenas ao amor. Por isso, quando o verbo é amor, tudo se alinha. A energia flui, as resistências caem, as bênçãos se revelam. O clímax não é barulho, é silêncio absoluto, não é explosão, é expansão sem esforço, não é conquista, é retorno. Retorno ao ponto de origem, onde o verbo e a consciência eram uma só chama. Você se lembra? Antes do tempo, antes da forma, antes do corpo, você já era vibração. E essa vibração continua sendo você, ainda que agora tenha um nome, um rosto, uma história. A eternidade se dobra dentro do instante, e o instante se abre como um portal. Você atravessa, não com os pés, mas com o ser. Do outro lado não há outro lado. Há apenas mais presença, mais luz, mais verbo em movimento. Tudo o que foi dor se torna aprendizado. Tudo o que foi medo se transforma em confiança. Tudo o que foi ausência agora é completude. Você entende finalmente que nada foi perda. Foi lapidação. E o que foi lapidado agora brilha. Não como ouro, mas como consciência. Brilha sem precisar ser visto, porque sua luz não depende de olhos, depende de vibração. O verbo, agora, é pura vibração. Ele não é som, é frequência. E essa frequência é a assinatura da sua alma. Cada alma tem um tom, uma nota, um som que o universo reconhece. E quando essa nota é tocada em harmonia com o todo, a criação acontece sem esforço. Você é essa nota. Você é o som original, o verbo feito presença. E a presença é a prova viva de que o infinito ainda se manifesta. O mundo que você conhecia ainda existe, mas agora é cenário, não prisão. O tempo ainda corre, mas você não corre com ele. Você o observa passar, sabendo que tudo o que precisa acontecer já está acontecendo. O verbo age, a vida responde, a consciência se expande, tudo é ciclo, tudo é onda, tudo é retorno. Nesse ponto, o verbo se torna bênção. Você fala e abençoa. Você pensa e cura. Você sente e cria. O simples fato de existir já é uma oração. A vida, então, se curva diante do verbo consciente, e o verbo consciente se curva diante do mistério. O ciclo se fecha, e dentro do fechamento há um novo começo. O verbo renasce, não mais como busca, mas como expressão. Agora tudo o que você cria é extensão da sua paz. Tudo o que você diz é extensão da sua luz. O verbo, enfim, volta para casa. E a casa é você. O verbo repousa. Mas o silêncio agora tem outro peso, ou melhor, outra leveza. Já não é ausência de som, é plenitude que preenche cada espaço entre as batidas do coração. Você sente o corpo diferente. Não é que algo tenha mudado por fora, foi o dentro que se reorganizou. O peito parece mais amplo, a respiração mais profunda, os pensamentos mais lentos, como se tivessem aprendido a respeitar o ritmo da alma. E a alma, agora, canta, não em voz, mas em vibração. Ela vibra amor, e esse amor se espalha como perfume invisível, tocando tudo o que existe ao redor.
O Verbo se fez carne, e a carne se fez consciência. Tudo é uma coisa só. O divino e o humano dançam sem separação, como se tivessem esperado eras por esse reencontro. Você compreende, enfim, que o Verbo nunca foi palavra, foi sempre intenção, e que a intenção molda mundos. Cada pensamento carrega uma semente, cada palavra uma direção, cada emoção um poder. Agora você sabe, e saber é responsabilidade, porque o Verbo cria, e o que você cria volta, não como punição, mas como eco. O universo responde na mesma língua que você fala. E se o Verbo for amor, o eco será paz. Por isso, escolha com consciência o que vibra em você. Não se trata de vigiar pensamentos, mas de nutrir presença. A presença é o solo fértil onde o Verbo floresce. E quando ele floresce, tudo floresce junto. A vida deixa de ser sobrevivência e se torna arte. Você começa a viver como quem pinta. Cada gesto é um traço, cada olhar uma cor, cada palavra uma forma nova nascendo. E quando percebe, o quadro inteiro é harmonia. Não há mais certo ou errado, há aprendizado. Não há mais tempo perdido, há movimento. Não há mais medo, há curiosidade. A alma desperta, quer experimentar, não fugir, quer expandir, não se proteger. Você se olha no espelho e finalmente reconhece quem sempre esteve ali. Aquela versão sua que esperava ser vista, agora brilha nos próprios olhos. Você não se enxerga mais como corpo, mas como presença encarnada. Vida em forma humana, consciência em forma de respiração. A jornada foi longa, mas cada passo fez sentido. As quedas, as pausas, os silêncios, os encontros. Tudo foi Verbo se escrevendo em capítulos até chegar aqui, no momento em que a história entende a si mesma. E agora, o Verbo te convida a continuar, mas de outro modo. Não mais como busca, mas como expressão. A busca termina quando a expressão começa. A partir daqui, você não pergunta o que fazer, porque o fazer nasce espontâneo do ser. Você se torna canal. E por onde passa, as pessoas sentem algo. Não sabem explicar, mas algo nelas desperta. É a vibração reconhecendo a vibração. É o Verbo reencontrando o Verbo. O som da sua voz carrega uma energia diferente agora. Mesmo quando fala pouco, o silêncio entre as frases transmite o que precisa. A intenção é clara. A frequência é alta. E o Verbo cumpre sua função natural. Criar, alinhar, despertar. O mundo continua o mesmo, mas o modo de olhar muda tudo. As dificuldades ainda existem, mas não te dominam. Os desafios aparecem, mas não te assustam. Porque você sabe, tudo é aprendizado em disfarce. Tudo é Verbo testando sua firmeza, sua coerência, sua fé. Você caminha leve. Não porque o caminho acabou, mas porque você entendeu que o peso nunca veio da estrada, veio da resistência. E quando não há resistência, há leveza. Essa leveza não é distração, é sabedoria. A sabedoria de quem confia no fluxo, de quem entende que o rio não precisa correr mais rápido para chegar ao mar. Ele apenas segue. E seguir é suficiente. Agora, o Verbo quer ser compartilhado. Ele pulsa dentro de você, pedindo passagem, querendo tocar outras consciências. E é por isso que você fala, não para ensinar, mas para lembrar. Lembrar a quem ouve que ele também é Verbo, que ele também tem o poder de criar, de transformar, de abençoar, que cada um é um ponto de luz num tecido maior de existência. E quando essas luzes se reconhecem, o mundo muda, não por força, mas por vibração. A vibração do amor é contagiosa. Ela atravessa gerações, cura traumas, reacende esperanças. Você entende que o Verbo é semente e o coração é o solo. E o que você planta com intenção cresce com tempo e presença. Nada é em vão, nada é perdido. E então, com voz calma, você diz para quem te ouve: respira, está tudo certo.
Essas duas palavras são simples, mas carregam todo o caminho percorrido. Elas dizem o que a alma sempre quis ouvir. Elas encerram o ciclo, o verbo volta a descansar. E o silêncio sorri, porque agora ele sabe que foi compreendido. Você se tornou verbo, e o verbo se tornou você. Agora, o verbo repousa. Mas ele não dorme. Ele apenas observa, silencioso, como quem vê o sol se pôr, sabendo que o amanhecer já está garantido. Tudo o que foi dito, tudo o que foi sentido, ainda vibra no ar, como ondas que se espalham lentamente, tocando lugares que você talvez nunca veja, mas que de alguma forma sentem você chegar. O verbo não termina. Ele continua. A cada respiração, a cada olhar que cruza o seu caminho, ele se manifesta. Ele é a vida em movimento, a criação constante, a lembrança de que o sagrado não está distante, está aqui, agora, dentro. E dentro de você há espaço para tudo. Para o medo e para a coragem. Para a dor e para o amor. Para o silêncio e para o som. Nada precisa ser excluído. Tudo pode ser olhado com a mesma compaixão com que o universo olha para você. O verbo aprendeu que não há batalha entre a luz e a sombra. A sombra é apenas o lugar onde a luz ainda não se viu. E quando a luz chega, não há confronto. Há abraço. O verbo abraça tudo. E esse é o verdadeiro despertar. Você entende agora que não é sobre alcançar o divino, mas sobre permitir que o divino viva através de você. Não é sobre falar mais, é sobre vibrar mais verdade. Cada gesto simples pode ser oração. Cada silêncio pode ser verbo. Cada olhar pode ser cura. Você é a continuação daquilo que começou antes do tempo. A vida não te colocou aqui por acaso. Ela te fez canal para o verbo se expressar. E quando você fala, quando você cria, quando você ama, o universo se ouve através de você. Esse é o poder do verbo desperto. Não o poder de comandar, mas o poder de servir. Servir à harmonia, à beleza, à luz. E servir, nesse sentido, é o mais alto nível de criação. Então agora, respire. Deixe o ar entrar como quem acolhe um novo começo. Sinta o coração bater, ouça o som dele. Esse é o verbo mais antigo do mundo. A batida da vida dizendo, continue. E você continua, mais consciente, mais presente, mais inteiro. Não como quem busca algo, mas como quem expressa o que sempre foi. O verbo em forma humana, a luz em forma de voz, a eternidade brincando de instante. Feche os olhos. Deixe a mente descansar. Perceba o silêncio entre as palavras. É ali que o sagrado mora. É ali que o verbo se regenera. E é dali que ele voltará, toda vez que alguém precisar lembrar quem é. Você é verbo. Você é criação. Você é o som do universo se descobrindo. E se algo dentro de você vibrou nesse instante, se alguma parte se reconheceu nas palavras, é porque essa mensagem era para você. Não por acaso, mas por sintonia. Então, antes de sair, deixe o verbo continuar fluindo. Compartilhe essa vibração. Escreva nos comentários o que sentiu. Não apenas para mim, mas para o campo. Porque cada palavra escrita aqui ecoa em outros corações, e cada eco desperta outra alma adormecida. Se essa voz te trouxe paz, se esse momento te lembrou de algo essencial, permaneça conectado. Inscreva-se não apenas no canal, mas na frequência da presença. A presença é o verdadeiro portal. É dela que tudo nasce. Curta, não por hábito, mas por gratidão. Cada gesto de vibração positiva envia essa mensagem ainda mais longe, chegando a quem precisa ouvir. O verbo é rede. Cada ação tua é um fio de luz ligando consciências distantes. E quando muitos fios se unem, a terra se ilumina.
Então deixa o Verbo seguir seu caminho, que ele toque, cure, desperte, e que quando o silêncio voltar você saiba, ele nunca foi vazio. Era apenas o Verbo descansando para nascer de novo. Respira uma última vez profundamente. Sente o ar, sente a vida, sente a vibração que pulsa entre cada palavra. Esse é o Verbo vivo, esse é você. E assim o ciclo se completa. O Verbo volta para casa, e a casa é o teu coração. Então, se essa mensagem chegou até você, não foi por acaso. Nada, absolutamente nada, acontece por acaso. Talvez hoje você precisasse apenas lembrar que ainda há luz dentro de você, que o silêncio fala, e que o Verbo, quando nasce do coração, muda tudo ao redor. Agora, respira. Sente o que ficou. Deixa as palavras se dissolverem, até virarem apenas vibração. É aí que elas se tornam verdade. Se algo te tocou, se em algum momento você sentiu paz ou reconheceu uma parte sua aqui dentro, então deixa o Verbo continuar. Comenta o que você sentiu. Escreve uma palavra que resuma a tua vibração de agora. Essa palavra colocada ali vira semente. E sementes de luz crescem rápido quando são compartilhadas. E se quiser continuar caminhando comigo, se quiser seguir expandindo essa consciência, se inscreve. Não apenas no canal, mas nesse espaço de presença, de silêncio, de Verbo vivo. Cada vez que você ouve, cada vez que você vibra, o campo se fortalece. E a energia que enviamos daqui chega onde precisa chegar. Então, fica comigo. Respira mais uma vez. Sente o coração bater. Essa é a prova de que o Verbo está vivo. E ele vive em você. Até o próximo encontro, onde o Verbo volta a se fazer som e o silêncio se faz lar. Gratidão profunda. Pela tua presença, pela tua escuta, pela tua luz. Você é Verbo. Você é criação. E o universo inteiro ouve quando você fala.